cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e os versos 25 e 26. Deus abençoe sempre, pastor Nelson, presidente da Semaderon. Deus abençoe sempre o pastor Varjão, demais obreiros e toda esta igreja maravilhosa. Os que encontraram, digam amém. Atos 16, versos 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Podem sentar. O livro de Atos dos Apóstolos é o primeiro livro histórico da história da igreja cristã. E é o único livro histórico do Novo Testamento. O livro de Atos é o único livro da história da igreja inspirado, porque faz parte dos livros canônicos. Atos dos Apóstolos é a dobradiça do Novo Testamento, porque Atos fecha os evangelhos e nos abre as epístolas. O livro de Atos dos Apóstolos, ele pode ser sintetizado em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. Porque com a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, a igreja, ela cresce, porque ela vai crescendo na virtude do poder do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem conclusão, porque a história da igreja continua. A igreja continua na sua marcha, na sua missão. E a tarefa suprema da igreja é a evangelização mundial. A razão de ser e de existir da igreja é tornar o nome de Cristo conhecido em todas as nações que estão neste planeta Terra. A segunda viagem missionária de Paulo está aqui no capítulo 16 de Atos. E aqui Paulo, ele planeja, ele sonha plantar igrejas, abrir campos na Ásia. É o sonho de Paulo. Ele tem um plano ousado: ganhar a Ásia para Cristo. Mas quando Paulo se prepara para esta empreitada, para esta viagem, os versos 6 e 7 do capítulo 16 de Atos nos informa que Paulo e a sua equipe, porque ele monta uma equipe, ele leva Lucas, o próprio escritor de Atos, ele leva Timóteo e leva Silas. E quando Paulo se prepara para essa viagem, o verso 6 diz claramente que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Escute, eles não foram impedidos por Satanás. Eles não foram impedidos pelos homens. O texto diz que o Espírito Santo os impediu de anunciar o Evangelho na Ásia. E com isso eu aprendo que nós podemos sim ter planos. É importante termos sonhos. Só que esses planos e esses sonhos precisam estar em sintonia com o plano e o projeto de Deus. Porque Deus não tem sonhos, Deus tem projetos. Os sonhos são nossos, mas os projetos é de Deus. E todos os sonhos que temos precisam estar dentro do cronograma da direção soberana do Senhor. Eu aprendo aqui em Atos
que o programa missionário da igreja, ele deve ser conduzido por Deus e não pelos homens. Ele é definido no céu e não na terra. Então Paulo, ele busca de Deus qual é a direção. Eu quero ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permite. Para a Ásia havia uma proibição: não vá, não pode ir. Aí Paulo recebe de noite a direção de Deus. Ele tem a visão de um varão da Macedônia, e aquele varão, ele clama: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entende que a direção de Deus não era a Ásia, não era o Oriente, mas Deus chamava Paulo para pregar o Evangelho na Europa, no Ocidente. Uma decisão soberana de Deus. Então Paulo precisa abrir mão do sonho dele, da vontade dele, para viver o plano, a vontade e o projeto de Deus. O plano de Deus é melhor do que o teu plano. O que Ele tem e estabeleceu para a tua vida é mais excelente. Deus tem um plano perfeito na vida de cada um dos seus servos. Então Paulo parte com a sua equipe para a cidade de Filipos. E ali naquela cidade, eles começam um plano, um projeto de oração e de pregação da palavra. A igreja de Filipos, ela é formada por 3 elementos: oração, pregação da palavra e compromisso sacrificial com a obra de Deus. O texto diz que eles, no dia de sábado, saíram fora das portas da cidade, onde havia lugar para a oração. A igreja que ora, ela tem sensibilidade espiritual. A igreja que ora, ela tem o fogo ardendo no altar e não se apaga. A igreja que ora, ela vê o céu pelo lado de dentro. A igreja que ora, ela anda por fé e não por vista. A igreja que ora, nela opera os dons do Espírito Santo, porque a oração é a combustão, o combustível do avivamento espiritual. Eu nunca li em nenhum livro que o avivamento começou numa sessão secreta de teólogos, mas sempre nós vemos que os maiores avivamentos da história do cristianismo começaram com homens e mulheres com o rosto no pó, com lágrima nos olhos e com o coração quebrantado e ardendo. Porque há muita gente com a cabeça cheia, mas o coração vazio. Falta fogo no coração. Tem que ter fogo ardendo na alma. Foi por isso que a igreja de Atos, ela enfrentou a perseguição dos judaizantes, enfrentou a perseguição ferrenha do Império Romano, as armas de bronze e de ferro, as arenas de Roma, os animais ferozes, mas a igreja mesmo assim cresceu, porque o sangue dos cristãos era semente de Deus. Porque o solo fértil da evangelização, muitas vezes é regado com sangue, com suor e com lágrimas. Compromisso sacrificial com a obra de Deus. Pregação da palavra. A pregação pura e simples e singela do Evangelho. Não é aquela pregação cheia de enfeites, de metodologias humanas. Não, queridos. É a pregação do Calvário, a pregação de que só Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vem para levar a igreja que Ele comprou com o seu sangue. E eles têm sucesso com essa metodologia, porque nós podemos usar métodos e estratégias, mas a mensagem jamais pode mudar. O tempo muda, mas Deus não muda. Ele é o mesmo, a palavra é a mesma. Então eles ganham ali
naquele trabalho uma mulher, Lídia, lá de Tiatira. Ela era asiática. Paulo queria ganhar os asiáticos, não foi para a Ásia, mas ganha uma asiática lá na Europa. Aquela mulher crê no Evangelho, abre o coração. Ela e a sua família aceitam a Jesus, são batizados. E a casa de Lídia se torna a sede da primeira igreja na Europa. Isso trouxe uma alegria para Paulo e sua equipe, a conversão de Lídia e sua família. E eles continuam pregando a palavra, e surge uma jovem grega, escrava do diabo e dos homens, usada por um espírito de adivinhação. E esta jovem é usada por Satanás para tentar confundir o evangelho. Quando Paulo está pregando, ela todo dia passa e proclama: estes homens são servos de Deus e nos anunciam a salvação. Mas Paulo recebe o discernimento de espíritos, e Paulo então repreende aquele demônio enganador, e aquela jovem é completamente liberta. O que o diabo queria fazer era confundir a mente das pessoas, que elas pensassem que o evangelho que Paulo pregava e as práticas de adivinhação daquela jovem seriam a mesma coisa. Queria associar o evangelho com a feitiçaria. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é a virgem pura, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Ela não se corrompe com falsas doutrinas, ela não compactua com o sincretismo religioso. A igreja de Jesus tem uma marca própria, uma identidade. Ela é diferente. Há muita gente enganada. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas, são caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar. É uma conjectura, irmãos. É algo até que parece que tem sentido, mas não faz sentido bíblico, porque Jesus disse claramente que não há vários caminhos, Ele é o único caminho. Não há várias verdades, só existe uma verdade. O cristianismo é uma religião de princípios absolutos e eternos, e é mais do que uma religião. Aleluia! Porque a religião é a tentativa do homem de chegar a Deus, mas o cristianismo é Deus descendo a condição do homem e levantando ele com a sua graça. O diabo é desmascarado, mas agora vem a batalha espiritual. Porque quando você se levanta para fazer a obra, para trabalhar para Deus, pode se preparar, vai ter batalha espiritual. Quanto mais você viver uma vida piedosa, se prepare para ser perseguido. Paulo diz isso: os que querem viver piedosamente, ter uma vida pia, vão padecer perseguições. E não existe vida cristã sem confronto e sem oposição. Os agentes do inferno se levantam, o inferno se agita e usa os donos daquela jovem escrava, agora liberta, porque diz a Bíblia que ela dava grande lucro para os seus senhores, e agora acabou o lucro, porque ela liberta, ela não mais pratica a adivinhação. Então eles levantam contra Paulo e Silas falsas acusações, e eles são levados aos magistrados em praça pública, rasgam as suas vestes, e eles sofrem a punição mais terrível daquela época. Eles são surrados com varas, em praça pública. A Bíblia diz que a multidão unida se levantou contra eles. Esses homens são judeus, perturbam a cidade, pregam costumes que a nós não é lícito obedecer. E os magistrados dão ordem para que Paulo e Silas sejam jogados, lançados, lá no cárcere interior de uma prisão romana. Eles vão lá para a interiora. Uma prisão romana, ela possuía 3 divisões, 3 partes: a comuniora, a interiora e o tulianum. A comuniora, o preso podia andar, tinha luz, ar fresco, recebia visitas.
O Tulianum era a prisão subterrânea onde ficavam os presos confinados à morte. A Interiora era uma prisão também subterrânea, com cela, trancas de ferro, grades, frio, úmido, escuro o lugar. E ali haviam 5 buracos, 2 buracos no chão, para os pés. As pernas ficavam distantes uma da outra, porque os 2 buracos ficavam afastados um do outro. Haviam 2 buracos para as mãos e um buraco para a cabeça. Era uma posição desconfortável e terrível. Ao mínimo movimento, o preso era torturado. Sentia dores alucinantes. Era nessa condição que estava Paulo e Silas. Mas escute uma coisa: eles estão na cadeia, com os pés no tronco, as mãos e a cabeça no buraco. Mas a cadeia não foi um acidente. A cadeia não frustrou os desígnios de Deus. A cadeia fazia parte do plano. É doloroso, mas fazia parte. Aleluia. Eu aprendo aqui, queridos, que a porta que Deus abre nem sempre nos conduz por um caminho fácil, mas sempre nos leva para um destino vitorioso. A porta foi Deus que abriu? Foi. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas foi Deus que abriu a porta. Nem sempre Deus nos leva a lugares de bonança. Às vezes Ele nos coloca no meio da tempestade. Mas na tempestade Deus se manifestará salvadoramente. Escute uma coisa: Deus tem tudo na nossa vida sobre o mais rigoroso controle. Eles são lançados na Interiora, e ali eles não cedem ao gemido, ao pranto, à reclamação. Eles estão na prisão, mas a prisão não está neles, porque a maior liberdade é a liberdade interior do Espírito. A maior liberdade é a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ninguém pode verdadeiramente prender aquele que é livre em Deus, livre em Cristo, aquele que é curado no território das emoções. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, meia-noite é momento de silêncio, pavor, escuridão, medo. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e a cantar. Aleluia. E quando eles cantam e oram, a presença de Deus enche aquele lugar e transforma a prisão em palácio e o tronco em paraíso. Eles entendem que não importa o ambiente onde nós estivermos. Talvez você esteja questionando: por que Deus me colocou naquela posição, naquele lugar? Por que eu estou vivendo essa circunstância? Escuta uma coisa: não importa o ambiente no qual você esteja, Deus sabe que dentro de você há uma graça que Ele colocou, que essa graça, ela é capaz de transformar, de mudar o ambiente à nossa volta. Não calma, não quero vez. Não fuja do ambiente, não fuja do problema. Deus te deu graça para você mudar o ambiente. Deus te colocou para influenciar. Aleluia. Maior é aquele que está dentro de nós, que está na nossa vida. Glória a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas começam, né?
Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Você pode levantar as mãos nesta noite e adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificar o mais Deus. Eu sinto a presença dele aqui esta noite. Não espere as coisas melhorarem para você adorar a Deus. É fácil cantar na alegria. É fácil cantar no santuário. Até o tolo é capaz de cantar quando há a luz do sol para ele ler a nota. Mas o cantor habilidoso, ele consegue cantar ainda quando não há nenhum raio de luz do sol. Os cantos noturnos só vêm verdadeiramente de Deus. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. O cristão no sofrimento e na adversidade, ele não se torna uma fonte amarga. Ele se torna uma fonte de vida. Ele tem a capacidade de pegar as adversidades e transformá-las em incenso de adoração e de louvor a Deus. Aleluia! O sofrimento não é incompatível com a vida cristã e com a obra. Fomos chamados a sofrer por Cristo. Essa pregação triunfalista desse evangelho, dessa falsa prosperidade, coloca no povo a mentalidade daquela vida cristã, apenas de fartura, holofotes, prazeres, saúde e riquezas, sem nenhum problema. Isso é mentira, isso é mero engano, isso não é evangelho, isso não é cristianismo. No cristianismo, nós não apenas suportamos a dor ou o sofrimento. Claro que ninguém quer que venha, mas às vezes vem. Mas o cristianismo não nos ensina a tolerar ou suportar a dor. Não, senhores. O cristianismo nos ensina a triunfar sobre a dor e sobre o sofrimento. O cristianismo transforma vales em mananciais, choro em alegria, dor em prelúdio de adoração, sofrimento em liturgia de louvor a Deus. Aleluia! O cristianismo gera em nós a convicção de que Deus tem o controle de toda situação. Com Deus não há causa perdida e nem problema sem solução. Aleluia! Oh, glória a Deus! Perto da meia-noite, Paulo e Silas oram e cantam ao Senhor, e a Bíblia diz que os outros presos os escutavam. E essa palavra, escutar, no original grego, indica um ouvir atento, que dá prazer, uma música melodiosa. O ambiente foi transformado. Eles cantam a Deus, não porque a circunstância fosse favorável à oração e o cântico. Eles cantam e oram, apesar das adversidades. Eles exaltam a Deus, não porque o problema fosse pequeno, mas apesar do problema ser grande. Eles exaltam, não porque o sol houvesse raiado, mas apesar de ser meia-noite. Eles glorificam a Deus, não porque eles tivessem o controle da situação, mas porque eles sabiam que Deus tem o controle. Em tudo que acontece em nossa vida, há um propósito de Deus. Aleluia! Os pés deles estão no tronco, mas o coração está em Deus.
fisicamente estão sofrendo a maior humilhação, mas espiritualmente eles estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eles estão presos só o corpo, mas são homens livres, livres para adorar, para cantar, livres para entrar na sala do trono. Você tem nesta noite a liberdade, aleluia, a liberdade para entrar na sala do trono e adorar o Senhor nesta noite. Não importa a luta, não importa a dor, não importa o sofrimento, Deus está controlando cada detalhe da tua vida esta noite. Aleluia. Eles cantam, eles oram ao Senhor. Eles fazem um culto na prisão. Aleluia. Paulo e Silas cantando na prisão. E às vezes a gente do conforto de casa reclamando. Eles cantam com as costas sangrando, latejando de dor. E às vezes você com saúde está murmurando. Eles oram ao Senhor, eles adoram sendo humilhados. E às vezes você mesmo sendo honrado está achando pouco, quer mais. Aprenda a ser grato. Aprenda a adorar, aprenda a louvar o Senhor. Independente da circunstância. Aleluia. 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 Pode adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito da graça do Senhor está aqui nesta noite. Está aqui para fortalecer, para renovar. Glória a Deus. Aleluia. Deus nessa noite nos convida a ter paz no vale. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém pode interromper e parar o ministério de um homem que é capaz de cantar na prisão. Aleluia. Quando eles cantam e oram, Deus age. Deus não envia um anjo, Deus envia um terremoto. Eu pensei que ele fosse enviar um anjo, como ele fez quando os apóstolos foram presos. Eu pensei que ele faria como quando Pedro foi preso, enviou um anjo, mas Deus não envia um anjo nessa ocasião. Porque Deus usa os meios sobrenaturais, mas também usa os meios naturais. O agir é dele. Deus age de maneira diferente. Ele manda, ele envia um terremoto. E é por isso que às vezes a gente fica pensando, por que tudo está acontecendo? Eu estou orando, estou buscando, estou fazendo tudo certinho, e de repente vem um terremoto. Não te preocupa. Tem alguém precisando desse terremoto. Lídia aceitou a Jesus em um lugar favorável. Ela queria Deus, ela estava numa reunião de oração, ela buscava Deus. Ela foi alcançada pela pregação suave do Evangelho. Mas tem pessoas que elas não vêm com a pregação suave. Tem pessoas que elas só virão depois do terremoto. Tem alguém que precisa do terremoto. Aí Deus tem que fazer uma coisa radical. Talvez um acidente, ou quem sabe uma doença. Mas os terremotos espirituais de Deus são para quebrar os grilhões e abrir as portas. Só quem crê nisso fique de pé nesta noite.
Fique de pé nesta noite adorando ao Senhor. Aragai de okei baineas. Aleluia. Tem terremoto, menai obeg atolfias. Mas tem livramento de Deus, tem ação de Deus, tem o agir de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Adore, louve e exalte nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. O carcereiro precisava do terremoto. Deus queria alcançar o carcereiro. Aleluia. Ele vai ser convertido, vai ser liberto. Porque Deus usou o terremoto. Aleluia. Ele se transforma de carrasco naquele que depois vai lavar, limpar as feridas de Paulo e Silas. Senhores, o que faço para ser salvo? Reconheça que é um perdido. É o primeiro passo. Reconheça que é um perdido. E creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu quero perguntar onde está a primeira pessoa que nesta noite deseja aceitar, receber Jesus como único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui esta noite para aceitar Jesus? Para recebê-lo como Senhor e Salvador? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Venha. Tem alguém do seu lado que não é evangélico? Convide. Chame-o. Onde está você que está distanciado da casa do Senhor? Vem agora. Você que é filho pródigo, filha pródiga. Chegou o momento mais importante do culto. Aleluia. Onde está? Venha fazer a melhor coisa. De tantas coisas que andei fazendo na condição de pecador, mas o deixei-me desfalecendo, tomei a decisão, venha, tome a decisão, que Ele salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Venha Cristo nessa noite.